Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Divino permaneça banhando as nossas mentes e os nossos corações. Cumprimentamos também aqueles que se encontram nos canais das redes sociais e que nos dão também o privilégio das suas audiências. Era o ano de 1904. Aquele ano completava 47 anos que a Nova Doutrina, surgido na Europa, já se encontrava no Brasil, fazendo com que aqueles que a conheceram pudessem realizar reflexões, discussões, mas jamais dissensões. Entretanto, o movimento espírita brasileiro, e sabemos que o movimento espírita é aquilo que os espíritos fazem da doutrina espírita, quando a doutrina codificada aqui chegou, começou então aqueles que tinham o conhecimento da língua francesa a debruçar sobre esta doutrina nova, que trazia algo de especial, algo diferente. E aí começaram então as discussões. Alguns diziam que era ciência, era algo da academia. Outros diziam que tinha o aspecto religioso. E assim o movimento espírita começou no nosso país, com opiniões, pontos de vistas que são vistas de um ponto. Mas naquele ano de 1904, é um ano que para os espíritas no mundo teve uma importância muito significativa, porque comemorou-se 100 anos do nascimento de Allan Kardec. O mundo inteiro preparou-se para realizar as atividades em comemoração àquela data. A Federação Espírita Brasileira realizou um evento e conseguiu colocar na Associação do Comércio do Rio de Janeiro 2.000 pessoas. Momentos onde ali se falou da doutrina, seminários, palestras, conferências, mas ao final do evento, o que mais significativo foi legado para o movimento espírita brasileiro foi um documento. Um documento que teve um nome que expressa justamente o contexto do movimento espírita brasileiro à época. O documento foi denominado Bases da Organização Espírita, porque o movimento espírita estava desorganizado e os espíritas chegaram à conclusão de que haveria necessidade de ter alguns princípios, uma base para esta organização. E o documento dizia de que deveria haver em cada estado uma instituição que agregasse as demais instituições sob a sua coordenação e junto com a Federação Espírita Brasileira formassem, eu vou falar uma palavra que hoje está em voga, mas eu estou me referindo a 1904, que essas instituições em cada estado brasileiro
formassem uma grande rede com a Federação Espírita Brasileira, para que pudesse, assim, de forma organizada, levar esta mensagem consoladora à humanidade. E é naquele ano que nós verificamos, sobre a inspiração do alto, porque nenhuma casa espírita ou nenhum templo, ele é fundado sem que haja uma inspiração. Porque o trabalho que realizamos é de ambos os planos da vida. E é naquele ano que nasce a semente, podemos assim dizer, a célula, como acabamos de ouvir pelo Washington, da futura Federação Espírita Pernambucana, que veio ao longo do tempo se preparando para atender aquele documento que estabelecia, com o incentivo da Federação Espírita Brasileira, as instituições que se capacitassem, tivessem condições, desejo de realizar esta tarefa. Porque o documento dizia que esta rede deveria ser formada de maneira solidária, fraterna, mas, sobretudo, com autonomia, independência das instituições. E que estas instituições deveriam estudar as obras que a Federação Espírita Brasileira, à época, estudava. Naturalmente, as obras básicas, o Evangelho, e, ao mesmo tempo, trabalhassem pela união dos espíritas, das instituições espíritas e pela unificação do movimento espírita brasileiro. É um ano significativo, não só para o movimento espírita brasileiro, mas para esta casa em especial, que completa 120 anos desde aquele instante do ano de 1904, conforme nós ouvimos o esforço histórico anteriormente falado pelo presidente da casa. As instituições foram criadas para estudar, para divulgar, mas, sobretudo, para vivenciar esta mensagem divina, que é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós vamos verificar que esta doutrina divinal, ela apareceu na Terra no ano 30, quando o amigo divino resolveu começar a sua vida pública. E ele, então, antes de começar, ele visitou seu primo João, que vivia no deserto, com uma dieta muito ríspida. E Jesus passou com ele alguns dias. Naturalmente, após aquele fenômeno que é registrado nos evangelhos do batismo, que Jesus foi batizado por João, que desejava que Jesus o batizasse, mas ele disse para João que cumprisse as Escrituras, e assim João fez. E, naturalmente, o fenômeno que nós sabemos hoje de efeito físico surge. Uma pomba, símbolo da paz, uma voz direta, apontando-o como filho ungido, que traria para a humanidade algo de especial. Após aqueles dias com João, Jesus se dirige a Jerusalém. E vamos vê-lo na praça, contemplando o templo de Jerusalém, uma obra da engenharia da época das Belas. E ali ele se encontrava como um peregrino.
E ao passar pela praça, um grupo de sacerdotes admirou-se daquele homem, de um nazareno, diferente, porque o que corria, o mito, o que se falava, era de que Nazaré, dali nada saía. Era o ditado, daquela cidade, dali nada serve. Mas aquele nazareno era diferente. Chamou a atenção dos sacerdotes, primeiro pela sua beleza física, pela sua estatura, pelo seu olhar. E aqueles sacerdotes o admirou, mas apenas um, talvez mais curioso, dirigiu-se a Jesus para confabular com ele. E naturalmente, como sacerdote, chegando próximo ao mestre, com uma empáfia, com uma arrogância, com o orgulho próprio daqueles que se achavam detentores do conhecimento. E pergunta para Jesus: Nazareno, que fazes em Jerusalém? A resposta de Jesus é dizer-lhe de que passa por Jerusalém para a construção do reino de Deus. Ele então, o sacerdote, diante daquela resposta, diz assim de uma forma muito jocosa: Nazareno, o reino de Deus em tuas mãos? Que pensas sobre isto? E Jesus o responde com a sua serenidade, a tranquilidade, porque ele já estava iniciando uma nova era, trazendo para a humanidade algo de especial, algo de diferente, e responde para ele que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O sacerdote, diante da resposta, fica mais perplexo e, ao mesmo tempo, surpreso, um pouco nervoso, porque não esperava de um nazareno respostas deste quilate. E aí faz uma contra-resposta, uma contra-pergunta a Jesus: quem são os teus colaboradores? Por acaso tens algum príncipe nobre que está colaborando contigo? Aí Jesus responde para ele: os meus colaboradores virão de todos os lugares. Aí o sacerdote de nome Anã diz assim: de todos os lugares nós temos os tolos, os estropiados, os cegos, os surdos. E aí começa então a fazer um relatório das pessoas que ele considerava que se encontravam em todos os locais. E Jesus, diante daquela resposta que ele estava dando calmamente, olhando para ele, ele continua, depois de dizer que viria de todos os locais estas pessoas, ele diz assim: tu conheces uma estátua de mármore puro, feita com fragmentos de lama? Jesus, desta feita, olha para ele com mais severidade, mas, como sempre, apacentado, calmo, mas incisivo, e diz assim: sacerdote, não conheço mármore mais puro do que o sentimento, nem cisel superior à boa vontade sincera. O sacerdote, mais irritado, pergunta para Jesus: conheces então Roma, Atenas? E Jesus responde para ele: conheço o amor e a verdade. E ele então, mais irritado,
programa a última questão, porque surpreso daquele nazareno. E diz assim: conheces o código da corte provincial? As leis do sinédrio? E Jesus diz para ele: eu sei da vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote, sem mais o que perguntar, de forma desdenhosa, dá as costas a Jesus e segue para a Torre Antônia. Mais tarde, Hanã veio ser um daqueles juízes que vieram levar Jesus àquele momento que nós chamamos da paixão do Cristo. Assim, Jesus iniciou esta era nova, trazendo esta doutrina divinal, naquele primeiro momento em que deixa reverberar na atmosfera da terra as suas primeiras palavras para um futuro que a humanidade, mais tarde, e podemos dizer hoje, estaria sendo consolado com a sua mensagem de amor. Dali, ele se dirige a Jericó, Nazaré, e vamos vê-lo nas cercanias de Cafarnaum. Numa manhã bela, as praias de Cafarnaum, ensolarada, diz-se um mar, mas na realidade é um mar de água doce, aonde as suas ondas suaves beijavam as areias, e os pescadores se encontravam trabalhando, cuidando das suas redes, cuidando dos seus barcos, e Jesus se dirigiu a eles como se os conhecesse, e realmente os conhecia, porque Jesus conhece a todos nós. Mas aguardava 2 pescadores que estavam por chegar para iniciar um convite individual na construção, se assim podemos dizer, do seu colégio apostolar. Chegam 2 irmãos e quando chegam à praia, Jesus olha para eles e diz assim: Simão, André, filho de Jonas, estou aqui em nome de Deus para vos convidar à construção do seu reino no coração dos homens. Eles perplexos, André mais novo, já ouvia falar de Jesus nas cercanias de Betsaida. Mas Pedro, diante daquele homem, que para ele trazia algo, uma voz conhecida, mas não sabia de onde, um magnetismo, uma atração, algo de um convite, que os 2, depois de uma reflexão rápida, dão as boas-vindas a Jesus. Seja bem-vindo. E Jesus diz: querem ser meus discípulos? E a partir daí fala-lhes rapidamente sobre a sua boa nova. E Pedro, ainda mais perplexo, não entendia aquele magnetismo, aquela atração daquele homem que era desconhecido, mas ao mesmo tempo era conhecido. Mas ele não sabia explicar. E termina os 2 irmãos aceitando o convite de Jesus. Saem dali, dirige-se ao centro de Cafarnaum, a uma coletoria, onde ali havia um homem que era um publicano, cobrador de impostos, que não era muito aceito pela sociedade. Jesus chega a ele e diz assim: Levi, que fazes? E Levi responde: cobro impostos do povo para Herodes. E Jesus convida ele para cobrar o bem. E ele, naquele instante, rapidamente, sem titubear, aceita o convite. E Jesus: segue-me. E assim Jesus foi convidando individualmente a cada um dos seus discípulos, fazendo com que o seu colégio apostolar fosse completado
com os 12 que nós conhecemos. Mas naquela tarde, na praça de Cafarnaum, Jesus faz a primeira mensagem da sua boa nova. A multidão que, ao ouvi-lo, entendiam que havia algo de especial, algo novo, esperavam o Messias, e mais aguardavam um Messias diferente, um príncipe, talvez para a conquista de um povo que foi, ao longo de vários anos, de centenas de anos, escravizado, e que com o Messias chegando, iria reverter o processo, talvez para a conquista de outros povos ou a escravização de outros povos. Mas Jesus veio trazer algo de especial, algo diferente que não foi compreendido. E a partir de então, ele começou a ser conhecido. E antes de chegar aos locais, chegava a notícia de Jesus. E ele, certa feita, passando por Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Surgiu no período neolítico, em torno de 7.000 anos antes de Jesus. É uma cidade que fica abaixo do nível do mar. É um oásis, porque a região que o circunda é desértica, mas é um oásis verdejante, de águas cristalinas, que no final da tarde, com a pintura que normalmente o crepúsculo traz, as suas tamareiras, com os seus leques, bailam no ar com os ventos brancos, em contraste com as laranjeiras luxuriantes sempre em flores. Jericó é uma passagem de quem vem da Judéia para Jerusalém. E a maioria dos transeuntes por ali passava. Mas Jericó tinha um mendigo muito conhecido, que vivia carpindo a sua desilusão. Era um homem conhecido de todos. Alguns ajudavam, outros não. Ele era filho de Timeu. Daí o seu nome, Bartimeu. Bar significa filho, que era normalmente as denominações dadas aos judeus à época. Então, Bartimeu era cego. E ele vivia cada vez mais desiludido, sem esperança, carpindo esse estado de espírito. Mas ele ouviu falar de Jesus, das suas curas, e a esperança começou a brotar. E soube que Jesus iria passar por Jerusalém. Postou-se naquele local de sempre, onde medicava, porque era uma passagem, e de repente ele começa a ouvir o burburinho das pessoas, da multidão, e aí a esperança começa a efervescer na sua intimidade. Talvez aquela fosse a última oportunidade dele. E assim o vozerio vai se aproximando, a multidão, e é pelo som do vozerio, ele verifica que Jesus estava próximo. Enche o peito de coragem e grita no meio da multidão que estava em vozerio: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A multidão, naturalmente, com a psique coletiva, egóica, naquele instante, estava ocupada, porque Jesus estava com a multidão. Aquele era um homem simples, era um mendigo que ali se encontrava, e a multidão, pessoas que se encontravam, pedia para Bartimeu calar-se, porque estava atrapalhando. Ele, mesmo assim, pela segunda vez, enche o peito, grita mais alto:
Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, ao observar a segunda rogativa sincera, para e diz assim: chama-o. A multidão muda. Aquele sentimento egoísta agora volta para aquele homem, e alguns correm e dizem assim: Bartimeu, levanta, ele te chama. E Bartimeu, trêmulo, levanta, é conduzido a Jesus. E Jesus, naquele instante, pergunta, como sempre, na sua pedagogia, para sentir as rogativas daqueles que pediam, se era sincera. E diz assim: que queres, Bartimeu, que eu faça? Que eu veja? E Jesus diz: vai. E ele então começa a verificar que dos seus olhos, como se fossem escamas, começava então a vislumbrar uma claridade até então jamais vista. E ele então começa a gritar, porque vê os primeiros raios de sol, vê as verdejar de Jericó, vê os lábios, o sorriso, vê a multidão e grita com os braços ao alto, que vejo, alegre, e volta depois no meio da multidão para agradecer a Jesus, que ali já não mais estava. O divino amigo jamais aguardou qualquer agradecimento dos atos que praticava. Bartimeu é um fato, mas nós podemos retirar de Bartimeu um ensinamento. Jesus veio trazer à luz a cegueira da humanidade, trazer uma nova era, trazer uma notícia nova às sombras, porque nós vemos, mas não enxergamos. Bartimeu não via, passou a enxergar a luz do sol, a natureza, o vento, a brisa que ele sentia, mas não sabia como as tamareiras balançavam no final da tarde, a beleza da pintura do crepúsculo. Mas Jesus veio tirar de nós, os cegos Bartimeus da humanidade, das verdades que ele veio revelar. E ele prometeu, um determinado instante, naquela última ceia, porque não poderia dizer tudo e esclarecer, devido ainda à infantilidade intelecto-moral, não só daqueles que o cercavam, que tinham mais condições de aprender, mas nem tudo, um outro consolador para explicar tudo que naquela época ele não podia fazer. E é assim que a sua promessa, ela vem mais tarde chegar até nós. Chega como um sol, a raiar na escuridão do materialismo, a brilhar na sombra do pessimismo, porque a época, quando a doutrina espírita surge, Deus era relegado. Não havia necessidade de Deus para explicar as coisas, porque a ciência materialista, com as suas bases científicas, explicava tudo. E a doutrina espírita surge, trazendo-nos revelações, verdades, não mais do Deus antropomórfico, mas do Deus causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e trazendo também as criaturas como a semelhança do Criador. Porque o Deus antropomórfico, por desconhecer-se esta causa primária, os homens fizeram, vamos dizer, uma engenharia reversa. Viram a criatura e pintaram o Deus com a imagem da criatura. A novel doutrina chega
trazendo a imagem de Deus sem imagem. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual a imagem? Não há necessidade. Mas quando Kardec pergunta que é espírito, a resposta é a inteligência, o princípio inteligente do universo. A inteligência suprema, o princípio inteligente. Sem imagem, podemos compreender o Criador e a criatura de uma forma correta. E é assim que nós vamos encontrar esta novel doutrina nos convocando a fazer algo diferente, conforme Jesus fez, num cenário devido às proporções muito semelhante ao atual. Mas ele não conviveu com o cenário. Foi corajoso a ponto de não temer aqueles que o perseguiam. E trouxe uma mensagem nova. Pela primeira vez na face da terra, a semente do amor foi plantada pelo testemunho. E a partir de então, ela vem florescendo nas mentes e nos corações dos homens como a obra divina, conforme ele falou para aquele sacerdote Anã, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, que ao longo dos séculos vem cada vez mais à proporção que as nossas consciências vai se aclarando, esta doutrina divinal vai trazendo esclarecimento e consolo. E quando nós observamos neste século uma instituição espírita completando 120 anos, trazendo à lume, à sociedade, esta mensagem divina, através do estudo, através da divulgação, mas sobretudo pela vivência, nós vamos verificar de que esta doutrina, ela é divinal, e que além disso, ela vem cumprir um convite que Jesus fez de forma coletiva, porque à época, como citamos, ao iniciar a vida pública, ele fez um convite individualmente. Mas a primeira coisa que ele falou para os seus discípulos era que deviam fazer algo de especial. E esse algo de especial era primeiramente ter fidelidade a Deus. Depois desta fidelidade, aí sim estariam em condições de construir o reino de Deus em seus corações. E Jesus respeitou a cada um como eram, não violentou consciência, preparou-os para que eles viessem revolucionar a humanidade com seus evangelhos de feitos, à custa de um holocausto. Nos dias de hoje, nós, que nos denominamos espíritas, vejam bem, fiz de propósito, nos denominamos espíritas. Quando nós dizemos assim, nós estamos deixando um espaço aberto. Porque hoje, para a sociedade, dizer-se espírita, quem não conhece o espiritismo, vem em consequência algumas interrogações. Espírita kardecista? Quem não conhece? Espírita de mesa branca? Espírita disso, espírita daquilo, espírita do alto, espírita do baixo, espírita de esquerda, espírita de direita. Mas o codificador, ele apenas qualificou
os espíritas, nos espíritas que são os pesquisadores, os imperfeitos, os exaltados, o verdadeiro espírita, o espírita cristão. E se nós observarmos atentamente as mensagens que os benfeitores nos trazem, em especial o venerando, o amigo paternal, Dr. Bezerra, ele não deixa esse espaço. Ele diz sempre, espíritas cristãos. Então, se nós, hoje, desejamos ser espíritas cristãos, esqueçam espírita, como falei anteriormente, propositalmente, porque nós devemos denominar-nos espíritas cristãos, ou verdadeiro, conforme Kardec. Mas nos dias de hoje, temos o dever de ressaltar a personalidade de Jesus. Por isto, devemos dizer-nos espíritas cristãos, ou verdadeiro espírita. Porque Jesus fez um convite há 2000 anos. Levi, aquele publicano, que é Mateus, o evangelista, ele registrou no seu evangelho, no capítulo 11, os versículos 28 a 30, um convite de Jesus, não mais individualmente, como fez aos seus discípulos, mas um convite a todos nós, um convite à humanidade. Quando naquele instante disse, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflitos, 8 bilhões de espíritos encarnados. Não existe uma exceção de alguém que diga, não tenho aflição, ou que também não estou sobrecarregado. É um convite que ele fez à época, a toda a humanidade. Mas é um convite que ele fez sob uma condição de tomar sobre nós o seu evangelho, a sua boa nova, e ao mesmo tempo aprender com ele, para que nós, com o seu aprendizado, possamos achar alívio para as nossas almas. Por isto que o evangelista registrou da seguinte forma, dos lábios de Jesus o convite, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando, humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. Assim o evangelista Mateus registrou este convite, ir a Jesus para ser aliviado das nossas aflições, é tomar sobre nós o seu jugo, que é o seu evangelho. É a sua boa nova, que nos convoca a fazer diferente. Nos convoca a termos atitudes diferenciadas. E ele, no momento que diz que temos que tomar sobre nós o seu jugo, se coloca como modelo. Aprendei comigo, que sou brando, sou humilde de coração, já nos convocando para este mundo, que esta época de transição está nos conduzindo à regeneração, porque nas bem-aventuranças, ele falou que seria bem-aventurados os brandos, porque estes é que herdarão a terra. E no seu convite, ele diz, aprenda comigo, que sou brando e humilde, já nos preparando para herdar esta terra, que é de paz. E que neste mês, que a humanidade muda a psicosfera por ser um mês mágico, mágico porque lembramos do Papai Noel, não é?
Quem nasceu foi Papai Noel? Foi o trenó que ele usou? Nós vivemos num país tropical, mas também vivemos sob o jugo da comunicação. Se não tivermos atentos, nós esquecemos do aniversariante, porque atendemos mais aos apelos do comércio, da mídia, dos interesses. E quando chega esta época, mesmo assim, a sua força, a sua personalidade é tão grande que a psicosfera da Terra muda. E dezembro, convencionado como sendo o mês do seu nascimento, é o mês em que a humanidade vibra num diapasão diferente. Porque as músicas, os pensamentos, mesmo raciocinando com o trenó, raciocinando com o pinheiro, com a neve, com o Papai Noel, está subjacente à sua psicosfera. Porque nos diz Dr. Bezerra de Menezes que aquele que ama e não conhece Jesus encontra-se sobre a sua psicosfera. E todos nós, toda a humanidade deseja amar. E naturalmente o amor dentro da sua própria zona de compreensão e de conquista. Mas Dr. Bezerra também nos afirma que aquele que ama e conhece Jesus está em sintonia com ele. Nós, espíritas cristãos, estamos em sintonia com Jesus. Já somos possuidores de um legado, de um patrimônio de conhecimento que diferencia da maioria dos nossos irmãos que compõem a humanidade da Terra encarnada. Nós já sabemos, porque na sua doutrina divinal, há 2000 anos ele já anunciou. E hoje, a doutrina espírita resgatando o seu evangelho na pulcritude, revivendo o seu evangelho na pureza, vem nos elucidar de forma clara, direta, tudo aquilo que ele falou e trazendo-nos mais outras coisas para o nosso melhor entendimento. Hoje, nós possuímos, porque já sabemos que somos imortais. Sabemos que o nascimento, ele é precedido de um planejamento divino, cuidadoso, de per si, olhando a cada um de nós, para atender às nossas necessidades, não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. E este planejamento coloca-nos diante das melhores oportunidades para que nós possamos crescer intelecto e moralmente. É a bondade do Pai, a sua justiça, porque já sabemos que a justiça divina é perfeita, dá a cada um segundo as suas obras. Já temos conhecimento de que os nossos pensamentos, os nossos atos, nós elegemos companhias nesta dimensão que estamos, mas em especial na dimensão espiritual. Companhias que podem nos trazer alegrias ou tristezas, dependendo da eleição que nós fazemos pelos nossos pensamentos. Nós já sabemos que na casa do Pai tem muitas moradas, e não se restringe estas moradas apenas aos habitats físicos como o nosso, que nos abriga, mas muitas moradas, porque dentro de nós mesmos temos muitas moradas, dependendo dos nossos pensamentos, dos nossos atos.
Nós já sabemos que realizamos, num período existencial, atividades, e que essas atividades são influenciadas como nós influenciamos ambos os planos da vida, que são tarefas que realizamos juntos com as companhias que nós elegemos. E nós já sabemos de todo este legado, legados que nos dá condições de fazer diferente. Porque temos um dever. Sabemos que antes do nascimento assumimos compromissos. Já conhecemos e sabemos que o governador espiritual da terra é o próprio Cristo. Que o governador espiritual deste país, que nos abriga e que assumiu um compromisso com Jesus para transplantar a árvore do seu evangelho para estas terras, é Ismael. E ele já nos lembrou o compromisso que nós, espíritas cristãos, assumimos antes do nascimento. Na sua primeira mensagem, no ano de 1873, ao dizer a missão dos espíritas, e assim ele afirmou no final da sua mensagem: a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o evangelho em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram com esse dever antes do nascimento e desejarem cumpri-lo, estejam debaixo deste pálio trinitário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. Ismael. Esta mensagem deste Espírito, que é o governador espiritual do nosso país, relembra-nos os nossos compromissos, para que possamos divulgar o Evangelho fazendo algo de especial, fazendo algo diferente, porque Jesus nos convoca à prática do amor. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor, nos diz que o amor resume esta doutrina divinal de Jesus toda inteira. E que o amor é o sentimento em excelência, que o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Que no início nós temos instintos avançados e corrompidos, temos sensações, instruídos e depurados, temos sentimento. E que o ponto mais sublime do sentimento é o amor de Jesus, não o amor vulgar, o amor que nós ainda, nesta construção evolutiva, na fase que nós estamos ainda naquela fase, conforme Joana de Ângeles nos fala, do amor infantil. É um amor posse, é um amor sensual, é um amor egoísta, que não é este ponto sublime do sentimento, porque ainda não temos sentimentos. Apesar de dizermos que temos, nós temos sensações, porque avançamos corrompidos, avançamos ausente da lei de amor. E naturalmente, plantio livre, colheita obrigatória. E é isto que a doutrina espírita vem nos trazer. E a casa espírita, quando ela se propõe a divulgar o espiritismo, ela já estabelece no seu próprio estatuto o dever de estudar, de divulgar e de vivenciar esta mensagem divina que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Esta casa
como é chamada de Itagiba, ela certamente, desde os seus pioneiros, com este propósito, desde aquele ano de 1904, quando os espíritas chegaram àquele documento, para que tivesse em cada estado uma instituição espírita que agregasse as demais e juntos formássemos uma grande rede para levar esta mensagem do Evangelho de Jesus à humanidade, começando por nós mesmos, para que nós possamos dar não somente do que temos, mas em especial do que somos. E para levar a mensagem de Jesus, é necessário que nós a vivamos, que nós comecemos em nós mesmos a fazer esta renovação, esta transformação, para que tenhamos autoridade para, como Jesus, falar e fazer. Porque tudo que ele disse, ele fez. E nós ficamos no dever de falar, mas também de fazer. E esta dificuldade é que os benfeitores espirituais responderam a Kardec, porque quando ele perguntou o que é o verdadeiro espírita, eu vou substituir pelo espírita cristão, porque é a mesma coisa, é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Quem doma é domador. Quem é domador, doma feras. E nós temos um zoológico dentro de nós, temos feras, e nós não conhecemos nenhum domador sem chicote à mão, olhos vivos, atentos para a fera, domando-a, para que ela faça a transformação. Utilize da lei divina a lei de destruição, que a doutrina espírita vem nos revelar que não é destruição no sentido de aniquilação, porque na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. E a lei de destruição vem dizer aos espíritos que é transformação, é regeneração, é renovação. Então nós precisamos domar essas feras, transformando-as em virtudes que estão latentes, aguardando que nós, de modo próprio, façamos esses esforços para podermos assim ter a autoridade moral de falar e de fazer nessas anfractuosidades que temos, porque não conseguimos manter ainda o coração puro em todos os instantes. Mas é peculiar, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, que devemos compreender que temos o direito de errar, porque somos espíritos perfectíveis, não somos perfeitos. E quando nós erramos e verificamos o erro, nós então começamos a nos culpar como se fôssemos perfeitos. E ele nos diz de que errar faz parte do caminho. O que não pode é ser recorrente no erro. Erro agora, aprendo com o erro, mas eu estou caminhando. Um erro mais à frente, não é mais aquele. Se à frente apareceu o mesmo erro, o meu dever é não mais praticá-lo, porque eu aprendi com aquele equívoco. Um novo erro é sinal que estamos progredindo, e à proporção que o progresso chega, os erros vão diminuindo até o ponto que chegarmos à perfeição. 120 anos da Federação Espírita Pernambucana. Que fazeis de especial? É uma pergunta para nós todos espíritas, que temos esta doutrina divinal a nos convidando a fazer diferente. Viver no mundo, mas não para o mundo. Fazer algo de especial, nesta renovação, neste esforço que devemos empreender para que cumpramos os compromissos que assumimos antes do nascimento, com as responsabilidades que temos
com a família ligada pelos laços sanguíneos, com a sociedade, com a doutrina que abraçamos, conosco mesmo. Que fazemos de especial? Que cada um de nós respondamos a esta questão. É uma questão que precisa ser reflexionada a todo instante, para que nós possamos, nas oportunidades que surgem, estarmos atentos. Já que estamos chegando ao final do nosso tempo, vou lembrar apenas mais uma passagem rápida de Jesus. Após a última ceia, ele levanta e convida 3 para ir ao Morro das Oliveiras, porque era a hora do testemunho. Foi Simão, foi André e foi João. Em lá chegando, ele os acomodou na relva, que era o caminho que ali estava, e pediu a eles que aguardassem. Ele ia se afastar um pouco, porque iria orar, e que eles orassem. João chegou para André e para Simão e disse assim: vamos orar. O mestre só trouxe nós 3. É sinal de uma consideração, de um respeito a nós. Vamos então cumprir o que ele solicitou e vamos orar. Começaram a orar e dormiram. Jesus volta e diz para eles, dormindo, eles acordam assustados. E Jesus diz para ele que perderam uma grande oportunidade, porque naquele momento ele havia recebido um espírito de luz que veio conversar com ele. E eles, perplexos, Jesus diz assim: orem, eu vou orar novamente. Volta a orar. Quando chega, eles dormindo novamente. E aí procuram, quando Jesus acorda, explicar. Jesus não dá nem tempo para isso, diz: levantem, vamos, porque Judas estava chegando para dar-lhe o beijo, conforme ele já sabia que a partir daquele momento era o momento do sacrifício. Eu falei, devemos estar atentos. Será que nós estamos acordados ou dormindo? Porque Jesus nos convocou a tomar sobre nós o seu jugo. Será que nós tomamos ou estamos dormindo, esperando ele acordar e levar um susto? Porque temos muito que fazer de diferente. Não porque somos diferentes, mas porque já detemos um patrimônio que a humanidade ainda não possui, um patrimônio de convicção, de conhecimento, que nos obriga, nos dar um dever de consciência, de ter coerência do agir e do falar, para que nós possamos construir esta obra divina nos nossos corações, que é o reino de Deus. Desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, que nós possamos ter, a partir de hoje, este fim de semana, momentos reflexivos sobre esse tema, que está nos convidando à atenção, a estarmos despertos, estarmos atentos, diante de um momento que está nos convocando a dar esse testemunho de fazer diferente, de fazer algo especial, onde estamos sendo convidados a uma sintonia que não é a sintonia do diapasão de Jesus. Porque estar em sintonia com Jesus tem que conhecê-lo e tem que amá-lo. Conforme o Dr. Bezerra nos orienta. Então, o amor deve ser desenvolvido por nós a todo instante, desde que tenhamos como roteiro em nossas vidas este código ético, de moral,
que é o Evangelho de Jesus. Se assim fizermos, certamente teremos consciências tranquilas. Mas para fazermos o mal, ele não pode mais fazer parte das nossas vidas. E Jesus ensinou aos seus discípulos, porque eles não sabiam, a orar. E a oração é esta fortaleza que devemos recorrer nesses instantes em que o mundo passa, nos convidando a sairmos da coerência deste propósito e desse compromisso que assumimos antes do nascimento de divulgar o seu Evangelho em espírito e verdade. Que Jesus continue a nos abençoar, a fortalecer os nossos passos, para que nós, nestes dias que está próximo ao Natal, lembremos do Papai Noel, que estamos vivendo no mundo, mas jamais esqueçamos do aniversariante, em especial do seu convite: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.